Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahribe Palharim. Vamos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Vamos ler os versículos 33 e 34. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 33. Quando você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho. Chega perto da pessoa para mostrar para ela aonde que nós vamos ler. Já acharam? Tem alguém perto de você sem o Evangelho? Divide com a pessoa a leitura. Está escrito o seguinte: e chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Amém? Eu vou ler de novo. Hora sexta, segundo o sistema de marcar o horário naquela época, era meio-dia. E chegada a hora sexta, quer dizer ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, até as 3 da tarde. E a hora nona, e às 3 da tarde, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Eu vou ler de novo, e quero que toda a igreja repita comigo o versículo 34. Vamos lá. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Amém? Você crê na palavra de Deus? Você crê que de fato tudo isso aconteceu? Que houve trevas na terra do meio-dia até as 3 da tarde? E que Jesus Cristo, perto das 3 da tarde, reuniu as forças que tinha e deu esse grande brado? Fez essa pergunta quase que gritando: quantos acreditam nisso? Se você crê, então vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória a Deus! Diga glória ao teu nome, Senhor. Aplaude e dá glória, aplaude e glorifica por tua conta. Você que está ouvindo a mensagem pela rádio, dá glória a Deus também. Quem estiver dirigindo, dá glória a Deus também. Vamos levantar um grande louvor agora em todo o Brasil. Vamos fazer este louvor entrar ali no lugar santíssimo, no lugar altíssimo onde está o trono de Deus. Todo o Brasil dando glória, glória, glória a Deus. Isso, aplaude e glorifica. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, recebe o louvor agora do teu povo, todos os que creem na tua palavra e todos os que estão te glorificando. Abençoe agora um por um, Senhor. Onde estiver uma pessoa te aplaudindo e te glorificando, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Meu Deus, ninguém veio aqui na igreja para escutar um homem falar. Ninguém ligou o rádio a esta hora para ouvir um homem falar, mas todos querem ouvir a tua voz. Então vem, Senhor, com teu Espírito Santo e tome o lugar do pregador, tome a boca do pregador, fale pelos lábios do pregador, envia a tua palavra agora, remove todo obstáculo e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem está sentindo a presença do Senhor aqui?
Graças a Deus, poder sentar. Sempre causou muita curiosidade essa pergunta de Jesus. E muita gente imagina que Jesus naquela hora estivesse se decepcionando com Deus. Num momento de grande dor e dificuldade. Ele que fez sempre a vontade do Pai, foi obediente em tudo. Parece que naquela hora ele está se decepcionando. Muitas pessoas especulam por que Jesus disse isso. Eu vou te dizer, e vou te mostrar na palavra, que em nenhum momento Jesus estava se decepcionando, esperando um socorro certo que não veio. Em nenhum momento. Porque Jesus Cristo sabia de todas as coisas, com muitos detalhes. E Jesus Cristo, quando nasceu, quando ainda era um bebezinho, vai sofrer a perseguição, a sentença da morte. Ele ainda era um nenê, um bebezinho, não mais puro do que era quando tinha 30 ou 33 anos e meio, quando morreu. Igualmente puro, mas apenas um bebê, e ele vai ser perseguido para morrer. Então eu quero passear com você agora em várias referências bíblicas para você compreender o momento em que Jesus está lá, pendurado na cruz, dando esse brado e fazendo essa pergunta. Vamos comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 13, onde nós encontramos o seguinte. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, sendo um nenê, ainda, já estava sofrendo a perseguição da morte. Já estava sentenciado à morte por Herodes o Grande. José, Maria e o bebê Jesus vão ficar morando no Egito, pelo que o anjo falou aqui, um tempo razoável, demora-te lá, até que eu te diga. E quando Herodes o Grande percebe que os 3 reis que foram adorar o menino Jesus não voltaram para lhe dar a notícia, ele resolve tomar uma atitude drástica. Ele manda os seus soldados para a pequena cidade de Belém, a mesma cidade que Davi nasceu, essa cidade que até hoje está no centro do cenário do mundo, e Herodes o Grande, calculando que o menino Jesus deveria ter no máximo agora 2 anos de idade, ele dá ordem então para que todos os bebês de Belém com 2 anos para baixo sejam assassinados. E vai haver a matança dos inocentes. Herodes o Grande está tentando atingir no escuro o bebê, o menino Jesus. Mas não consegue porque Herodes não sabe que Jesus está morando nessa época no Egito. E vai ficar lá até que Deus resolva as coisas da maneira dele. Versículo seguinte, o 19, diz que morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então Jesus já é um menino e Deus vai segurá-lo no Egito até que ele se desfaça de Herodes o Grande e daqueles que tinham ordens de Herodes para matar o menino Jesus. É interessante isso, porque Deus, com seu poder, podia
imediatamente ter fulminado Herodes, sabendo que Herodes iria fazer a matança dos inocentes. Deus podia dizer: eu vou acabar com Herodes e com todos que querem matar o meu filho. Mas Deus não agiu dessa maneira. Deus tem realmente uma maneira de agir que às vezes a pessoa fica perguntando: por quê? Por quê? E é justamente essa pergunta que Jesus vai fazer lá, pendurado na cruz. Por que ele não liquidou Herodes o Grande aqui? Salvou esses inocentes da espada? Por que ele não fez isso? É o modo de Deus. Mas eu quero te mostrar que Jesus Cristo estava sendo perseguido como se fosse um criminoso para morrer, sem que houvesse um motivo para isso. Quando Jesus já era um adulto, o próprio Satanás vai tentar matá-lo. Ele tem aproximadamente 30 anos de idade, acabou de se batizar nas águas, e Satanás vai tentar matar Jesus durante aquele jejum no deserto. Mateus capítulo 4, versículo 6. E disse-lhe Satanás: Jesus, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O diabo está querendo que Jesus se lance de um lugar alto, evidentemente esperando a morte de Cristo, querendo matar Jesus através de uma queda num precipício. Então Jesus vai conviver com pessoas e com poderes e com forças que querem matá-lo. Então, durante todo o seu ministério, especialmente agora que ele venceu o diabo e começa a trabalhar no Evangelho, ele vai sofrer essa perseguição de morte o tempo todo. Depois disso, depois que Jesus Cristo venceu o diabo ali naquela tentação no deserto, ele vai para a cidade onde ele cresceu, para Nazaré, a cidade onde ele morava. Ele passou toda a vida ali, a infância, desde que voltaram do Egito, e a sua infância e a sua idade adulta ali em Nazaré. E ele volta para Nazaré para pregar, e vai pregar numa sinagoga. E justamente os moradores de Nazaré vão tentar matar Jesus apedrejado. Quero que você veja comigo aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 28. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Querem fazer com as próprias mãos aquilo que o diabo não conseguiu com a psicologia. O diabo quis induzir Jesus a se lançar num precipício, se ele era o Filho de Deus. Então agora Satanás vai usar as mãos dos nazarenos para tentar despencar Jesus de um precipício, de um alto monte. E Jesus vai passar no meio deles ali, como se ele se tornasse invisível. Ele passa no meio das pessoas que querem matá-lo, e ele não vai ser morto por precipitação, ser lançado de um precipício. Mas o diabo vai tentar matar Jesus afogado. Quero que você veja isso comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 37, onde nós lemos o seguinte: que levantou-se grande temporal de vento e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele, Jesus, estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Dormindo tranquilamente no meio de uma tempestade em alto mar, na popa do barco, quer dizer, ali no fundo do barco, dormindo sem se importar com as águas que já estavam enchendo o barquinho. O diabo queria matar Jesus afogado.
Ele vai conviver com essa perseguição de morte. E em várias ocasiões vão tentar apedrejar Jesus. Quero que você leia comigo o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 51, onde nós lemos o seguinte. João 8, 51. Em verdade, disse Jesus, em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que Abraão, nosso pai, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Vão tentar matar Jesus apedrejado. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Veja, livramentos que ele vai tendo e vai operando de uma maneira natural. Ele passa no meio das pessoas que querem apedrejá-lo sem que ninguém o reconheça. Então, ele está o tempo todo com uma cobertura, com uma proteção. Numa outra ocasião, Jesus disse que era um com o Pai e tentaram apedrejá-lo outra vez. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Nós lemos assim, eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem, querendo matar Jesus. Respondeu-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou das suas mãos. Um escape milagroso. Estão ali com Jesus. Como que ele escapa nessa hora? É um mistério. Mas não há dúvida nenhuma de que o Pai e os anjos estão ali cooperando com todos esses livramentos, confirmando tudo o que ele está fazendo. Então Jesus Cristo tem uma grande segurança. Por isso que ele dorme no meio da tempestade e não está nem um pouco preocupado, porque ele sabe que naquele momento o Pai o está protegendo. Que o céu está trabalhando por ele. Então ele tem grande tranquilidade. Várias e várias vezes vão tentar matá-lo, sejam forças políticas, sejam forças humanas, sejam forças espirituais, vão tentar matar Jesus, mas ele sempre vai escapar assim de uma maneira que nem o Evangelho consegue explicar como é que ele escapa. Eu quero ver com você aqui o descendente de Herodes, o Herodes filho, tentando matar Jesus. Lucas 13:31, está todo mundo atrás dele para matá-lo. Lucas 13:31, nós lemos o seguinte, naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo-lhe, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Esse aqui é filho daquele primeiro que queria matá-lo quando ele ainda era bebê. Agora o filho também quer matá-lo.
Todo mundo sabe que Jesus Cristo corre perigo de vida o tempo todo, sofre ciladas. Ele era o tempo todo perseguido para a morte. Ele estava habituado a conviver com isso. Eu quero voltar para o Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 8, para você ver os perigos que Jesus corria o tempo todo. Está escrito assim, João 11, verso 8. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus Cristo, mesmo sabendo que corria perigo de vida, ele voltava no lugar. Olha o versículo 16, aqui mesmo. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também com ele, para morrermos com ele. Perigo de vida o tempo todo, ciladas sendo armadas. Quero que você veja comigo, capítulo 11, aqui o versículo 47, que está escrito assim, ó. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos, porquanto esse homem faz muitos sinais? Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus Cristo sabia que até os religiosos conspiravam contra ele para matá-lo. O versículo 54 diz: Jesus, porém, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. Então Jesus está se protegendo dessas situações de perigo. Quero que você leia comigo eu li o 53 agora. Eu quero ler o versículo 47. Já li o versículo 47? Não li. Já li o 47? Muito bem. Vamos ver. Lucas 11, 53 e 54, se é que eu não li já, que tem muita referência que eu trouxe para você. Lucas 11, 53 e 54. E dizendo-lhes ele isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando ciladas, a fim de que o apanhassem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Armando-lhe ciladas, a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Todo mundo queria Jesus morto e todo mundo sabia que ele estava sendo caçado para morrer. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 25. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? Toda Jerusalém sabia, mas isso daí não é o Jesus. Que estão caçando, é Herodes, são os membros do Sinédrio, os fariseus, todo mundo quer matar Jesus. Não é este daí? Como que ele está aí? Então Jesus, ele se expunha ao perigo. Ele estava o tempo todo sendo buscado para morrer, e todo mundo sabia que ele estava sendo caçado para morrer. Só que Jesus Cristo tinha essa tranquilidade de ficar no meio do povo, porque além dos livramentos que Deus estava operando na sua vida, ele sabia que não podia morrer nem afogado, nem por espada, nem por ser lançado de um precipício. Ele sabia que não teria nenhum tipo de morte dessa maneira. Jesus Cristo, ele sabia exatamente como teria que morrer, que dia que teria que morrer, que hora que teria que morrer e de que maneira seria essa morte. Ele tinha consciência perfeita de tudo isso, então ele estava muito tranquilo.
Você vê que logo após o batismo dele nas águas, João Batista apontou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando falou isso, Jesus sabia que ele ia ser sacrificado como um cordeiro para lavar os pecados do mundo. Então ele sabia que ia morrer, mas morrer como cordeiro. E o cordeiro tinha que ser sacrificado. O cordeiro não podia ser morto através de apedrejamento, ou ser lançado de um precipício, ou ser morto através de um afogamento. Então Jesus, ele sabia exatamente o dia e a hora em que deveria morrer e de que maneira. Quero ler com você o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 27. Marcos 14, 27 diz assim: e disse-lhes Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Jesus Cristo tem noção de que é dessa maneira que ele vai morrer. Ele sabe que a hora dele está chegando, que ele vai ser ferido e que todo o rebanho vai se dispersar, e ele sabe que vai ressuscitar. Por isso que não tem sentido alguém especular. Jesus Cristo, naquela hora na cruz, clamando: meu Deus, por que me desamparaste? Ele estava decepcionado porque não veio o socorro de Deus? Não, ele está sabendo que vai morrer. Ele sabe que vai ressuscitar. Daqui a pouco você vai entender por que Jesus disse aquilo. Quando no Monte da Transfiguração Moisés e Elias apareceram para Jesus, falaram da sua morte. Quer dizer que era um assunto público e notório, inclusive no céu. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 30. Está escrito assim: e eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então, ali no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias, as 2 testemunhas, trazendo o que todo o céu está sabendo, vem confirmar para Jesus que ele vai morrer em Jerusalém, que a hora da sua morte está chegando, e a sua morte está toda descrita. Jesus está preparado, inclusive, pelo céu, qual é a maneira que ele vai morrer. Eu quero ler com você também no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27. Nós vamos ler até o versículo 36. Está escrito assim: agora, sabendo que chegou a hora, a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Suspenso no ar, levantado da terra, crucificado. Jesus Cristo tinha perfeito conhecimento de que iria morrer dessa maneira. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, versículo 31. Está escrito assim: e Jesus, tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus Cristo sabe de tudo, que vai ser torturado, que vai ser cuspido, escarnecido, e que ele vai morrer na cruz. E ele sabe também que ele vai ressuscitar. Então, isso vai aumentando o mistério da coisa.
Eu quero ler com você João capítulo 14, versículo 30. João 14, verso 30. Jesus diz: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Jesus Cristo, ele vai encarar a cruz, sabendo que é a vontade do Pai. No Getsemane, a orar, ele vai falar com o Pai, perguntando se ainda tem outra possibilidade. E vai vir um anjo do céu para consolá-lo, porque não tem outra maneira. Ele sabe que vai morrer crucificado. Ele sabe tudo o que vai acontecer. E lógico, mesmo a pessoa sabendo o que vai acontecer, ela fica angustiada. Se eu chegasse para você agora e dissesse: olha, vim do céu agora, sou Elias, ou sou Moisés, você vai morrer sexta-feira às 3 horas da tarde. Se eu tivesse essa notícia, eu ia falar: que legal. Se eu falar para você: amanhã às 3 da tarde você vai morrer, apesar de saber que vai morrer, você fica tranquilo? Ninguém fica. Como Jesus está vivendo num corpo humano igual ao nosso, ele vai sentir angústia por causa de uma hora difícil que está chegando e que é do seu pleno conhecimento de uma maneira bem clara. Nós vamos ver aqui no Evangelho de João mesmo, capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 1. Jesus, na última noite de vida, sabendo que amanhã, às 9 horas da manhã, estará crucificado. Quinta-feira à noite. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Pronto, chegou a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então o Senhor Jesus, ele sabe que vai morrer, está em comunhão com o Pai. Quinta-feira à noite, tem plena consciência de que vai ser preso, vai se dirigir espontaneamente até o lugar da prisão, sabe que Judas Iscariotes vai procurá-lo ali. Ele vai se deixar prender porque ele sabe que está fazendo o que agrada ao Pai, que é da vontade do Pai que ele morra desta maneira, que é assim que tem que ser, e que ele vai cumprir as Escrituras. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 55. Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e porretes para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes? Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras do profeta. Jesus Cristo, ele está perfeitamente consciente da sua morte, vai se deixar prender, sabe tudo o que vai acontecer com ele. Ele já viu os horrores da cruz, já transpirou sangue por causa disso. Uma vez conversando com os judeus, Jesus vai contar uma história que conta a história da humanidade. Uma pequena história, inclusive conta que vão pegá-lo e matá-lo. Conta isso através de uma parábola. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 11. Nós vamos ler o seguinte. Eu vou ler a parábola desde o início para você entender. Evangelho de Marcos 12. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra.
E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram. E a outros muitos, dos quais a uns feriram e as outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um, seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, por último, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. A vinha é Jerusalém. Jesus sabe, inclusive, que ele vai ser morto num monte fora de Jerusalém. Ele contou tudo. Sabe qual é a maneira que vai morrer. Agora, por que essa expressão de desamparo, igreja? Jesus Cristo não apenas sabia de todas as coisas por ser o Filho de Deus, mas ele sabia, inclusive, que já estava morto antes de nascer. Registre isso. Jesus Cristo já estava morto antes de nascer. Jesus não está lá pendurado na cruz, agonizando, suportando uma dor terrível, esperando ainda e inutilmente que Deus o Pai o socorra. Jesus não está com essa visão. Ele sabe perfeitamente que vai morrer. Contou isso, viveu isso, esclareceu isso, foi ao encontro disso, sabendo que era para isso que ele tinha vindo ao mundo. Então, antes de nascer, Jesus já sabia que estava morto. Antes de nascer, ele já estava morto. Eu quero que você veja comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 13. Nós vamos ver o versículo 8, a parte B. Apocalipse 13, versículo 8, a parte B. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ele sabe que vai ser sacrificado como um cordeiro, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está morto desde antes do mundo ser fundado. A morte ali naquela hora não é nenhuma surpresa para Jesus. Jesus está voluntariamente cumprindo as Escrituras, sabendo que vai morrer daquela maneira. Por que então? Vamos voltar lá no Evangelho de Marcos, que foi o início da nossa leitura. Vamos voltar para a cena da cruz. Evangelho de Marcos 15:33. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Mas gritou agoniado, angustiado. Foi um grito naquela situação de perda de sangue, queda de pressão, de grande tortura e dor, porque ele já tinha sido açoitado, maltratado, espancado, está ali fraco, sedento. Ele reúne as forças para dar esse brado, esse grito em aramaico. Você lê o mesmo grito em Mateus, o evangelista Mateus conta, e só que ali você vai ler Eli, Eli, lama sabachthani, ao invés de Eloi. É que o escritor misturou hebraico com aramaico. Então, Marcos, quando escreveu, colocou a frase só em aramaico. Mas vamos ver lá em Mateus capítulo 27, versículo 46, porque de fato há duas testemunhas dizendo que Jesus, agonizando, deu esse grito antes de morrer. Mateus 27, 46. E perto da hora nona, perto das 3 da tarde. Por que a gente sabe que era perto das 3 da tarde, já que estava tudo escuro e não tinha mais sol nem lua? Porque lá no templo de Jerusalém, quando tinha o sacrifício da tarde, e quando o sacrifício
já estava se cumprindo. Quando o sacrifício no templo de Jerusalém já estava se cumprindo, os levitas e os sacerdotes e os que trabalhavam no templo tocavam 3 trombetas. E era sempre perto das 3 horas da tarde. Então, sabe-se que era 3 horas da tarde por causa disso, porque em Jerusalém, dentro do templo, na hora do sacrifício, quando o sacrifício está sendo consumado no templo de Jerusalém, com um cordeiro quadrúpede racional lá dentro do templo, do lado de fora da vinha em Jerusalém, do lado de fora de Jerusalém, no Monte Calvário, está sendo consumado o sacrifício do Cordeiro de Deus que foi morto desde antes da fundação do mundo. Está se cumprindo o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os sacerdotes, quando tocam as trombetas no templo de Jerusalém, estão, na verdade, também confirmando que o sacrifício de Jesus, o verdadeiro Cordeiro, está se consumando, perto das 3 horas da tarde. Mateus registra que, de fato, ele deu esse grito. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz. É muito difícil uma pessoa pendurada na cruz com o pulmão comprimido, com falta de ar, com sede, cansado e se esvaindo em sangue, já quase morto, dar um grande grito. Mateus, que era discípulo de Jesus, o Levi, Mateus, ele registra que de fato foi terrível essa cena. Perto das 3 da tarde, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Será que Jesus queria ser socorrido naquela hora? Não, para isso eu vim ao mundo. O que Jesus está sentindo naquele momento para dar esse grito? Esse desespero, esse brado, reunindo todas as forças. E as 3 trombetas no templo de Jerusalém tocando, dizendo que o sacrifício do Cordeiro está se consumando. Será que Jesus esperava que no último minuto Deus o tirasse da cruz? Não. Ele veio para isso, para morrer na cruz. Ele já estava morto desde antes de nascer. Por que ele gritou, Pai? Aliás, ele nem falou Pai nessa hora. Ele que sempre se referiu a Deus como Pai. Até ontem, quinta-feira à noite, faço tudo o que agrada ao Pai. Meu Pai me glorifica como eu te glorifiquei. Naquela hora na cruz, ele diz, meu Deus. Ele não está se sentindo filho de Deus, não. Ele está se sentindo outra pessoa. Ele está se sentindo um pecador dos mais miseráveis. Um pecador que não tem coragem de falar que Deus é seu Pai. Que naquele momento ele está recebendo os nossos pecados, as nossas culpas. Ele que nunca pecou, que sempre foi puro e inocente, naquela hora está cheio de iniquidade, de maldade. E sabe o que acontece? A iniquidade, a maldade, faz com que Deus se afaste do pecador. Eu quero ler com você no profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1, que Deus não pode estender a mão ali para salvar Jesus, tirá-lo da cruz. E nem Deus faria isso, e nem Jesus quer isso. Mas eu vou te mostrar que ainda que Deus quisesse naquela hora estender as mãos para tirar Jesus da cruz, Deus não poderia. Olha só o que diz aqui o profeta Isaías, capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Jesus está clamando como pecador condenado. Ele está clamando como uma pessoa que vai para o inferno. E eu te digo, naquela hora Jesus Cristo vai morrer e vai para o inferno sim. Porque esse é o destino do pecador. Mas ele não era pecador, ele assumiu os nossos pecados. Ele está gritando desesperado como um pecador que sabe que vai para o inferno.
E por que ele tem que ir para o inferno? Ele tem que ir para o inferno porque ali, cara a cara, ele vai enfrentar Satanás e arrancar das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Jesus está gritando como pecador condenado. Imagine você como pecador, como pecadora, quando estiver para morrer. O grito de desespero que você vai dar: não quero morrer! Meu Deus, eu não quero morrer! Se lembrar de Deus nessa hora, até o pecador se lembra. Jesus nessa hora não chama Deus de pai, porque ali naquela hora ele não é filho não, ele é pecador, pecador condenado, pecador que vai para o inferno. Agora, quando você é filho de Deus, quando você é filha de Deus, e chega a hora da tua morte, meu querido e minha querida, você não vai sentir pavor, nem vai haver trevas à tua volta, nem escuridão. Você não vai sentir medo, porque Deus dará ordem aos seus anjos e eles te tomarão pelas mãos. E você vai ver o rosto do Senhor Jesus, aquele que vive eternamente. E Ele vai fazer com você a travessia para a vida eterna. Jesus Cristo está separado do Pai pela primeira vez, amados. Pela primeira vez na vida, ele não está tendo cobertura. Como é que Deus pode estender as mãos para livrar um pecador, se as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus? As nossas iniquidades estavam sobre ele, mas Deus não queria mesmo estender a mão para tirar Jesus dali. E nem Jesus tem essa esperança. Mas ele está nessa hora arrasado, verdadeiramente arrasado. Sabe por quê? Porque essa é a angústia do pecador na hora da morte. Esse é o terror que o pecador sente quando vai morrer e ele sabe que não tem salvação. E aquela hora acontecendo, uma hora esperada, preparada, conhecida em detalhes, veja que mesmo assim houve uma terrível expectação. Uma expectativa terrível por causa daquele sofrimento. Jesus Cristo está cheio de pecados e pela primeira vez separado de Deus. Deus não pode ouvi-lo, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Jesus está gritando bem alto. O pecador pode gritar alto quanto quiser na hora da morte, mas Deus não vai ouvi-lo por causa das suas iniquidades, por causa dos seus pecados e das suas maldades. É por isso que você tem que entender a palavra. E por que Jesus deliberadamente, voluntariamente, espontaneamente decidiu morrer na cruz daquela maneira tão terrível? Você tem que acreditar nisso. Porque todos os homens, todos os seres humanos, todas as pessoas são pecadoras. As pessoas pecam. Olha, o meu avô morreu com 86 anos de idade. Foi um homem de Deus. E ele morreu ali segurando as mãos da esposa dele. E ele fez a oração do Pai Nosso para morrer. Mas a esposa do meu avô, a segunda mulher que ele teve, a esposa do meu avô disse que ele não queria morrer. Ele não queria morrer naquela hora. Um homem de Deus, um homem que viveu para o Evangelho, que se converteu, não queria morrer. Com 86 anos ele queria continuar, ter mais tempo na terra. Imagine. Deus vai deixar a pessoa na terra com quantos anos? 90, 100, 120, 150 anos? Um dia tem que partir. Mas quando ele fez aquela oração do Pai Nosso, a minha, vou chamar de vó, ela disse que ele, quando disse amém, tombou a cabeça. Quando ele falou amém, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, a ti seja o reino, o poder e a glória. Quando ele disse amém, então, naquela hora, ele partiu. Naquela hora. Mas se perguntassem para ele, ele dizia, não quero morrer ainda. Mas com 86 anos, quero viver. Você sabe o que acontece, amado e amada?
Ninguém quer partir desse mundo. Porque todo mundo tem consciência perfeita de que, por melhor que seja nesta vida, procurando fazer a vontade de Deus, ninguém é perfeito. Ninguém vive neste mundo para bater no peito e dizer: eu sou santo, na minha santidade eu vou herdar a vida eterna. Ninguém vai chegar naquela hora da partida. Você vai ter que lembrar de uma pessoa. Na hora da partida você vai ter que lembrar de uma pessoa. Você vai ter que se lembrar do que ela fez por você. Qual foi a obra que essa pessoa fez pela tua vida? O que ele suportou por você? Naquela hora você vai ter que dizer: não, pelo amor de Deus, eu não posso rogar para Maria agora, na hora da minha morte, não. Eu não posso rogar para Pedro agora, Deus me livre. Eu não posso rogar para Expedito, para Madre Paulina agora, não. Eu tenho que rogar por aquele que levou sobre si as minhas iniquidades e os meus pecados e morreu na cruz do Calvário para me salvar. Eu tenho que rogar a Jesus, o Filho de Deus, porque para isso ele veio, para salvar. Deus, naquela hora, nem sequer poderia olhar para Jesus, porque Jesus se tornou anátema, maldito, morrendo na cruz. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Vamos ver aqui, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Naquela hora, morrendo na cruz, não era um santo, não era um bendito, mas era um maldito. Uma pessoa que, tendo sido pura, santa, naquela hora se tornou o maior maldito que já viveu em todos os tempos. Jesus se fez maldito por nós, levando a nossa maldição. Jesus Cristo está sentindo isso na sua carne. E os nossos pecados doem para Jesus mais do que aqueles cravos, mais do que aquela cruz, mais do que aquela coroa de espinho, mais do que os açoites. Mas o que está doendo mesmo para Jesus é a completa separação de Deus. É a morte espiritual. Não é a morte física, porque ele sabe que vai ressuscitar. Ele sabe que vai ressurgir vivo no terceiro dia. Não é a morte física que está doendo para Jesus, é a morte espiritual. É saber que naquela hora ele está separado do Pai. Que não pode nem chamá-lo de Pai. Tem que se referir a ele como Deus. O que está doendo para Jesus é a morte espiritual. Quero ler com você a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado se tornou puro pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso que a pessoa tem que receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque havia um objetivo na vinda, na morte de Jesus Cristo. Algo que estava determinado desde antes do mundo existir. Olha só, Adão e Eva nem tinham pecado ainda e ele já estava morto nos planos de Deus. Para se tornar maldito por nossa causa. Para sentir ele o desespero da morte espiritual. Quer dizer, ficar separado de Deus. Jesus vai experimentar essa verdadeira morte. Essa é a razão
Essa é a razão do seu grito, é o grito do pecador morrendo sem Deus e sem salvação. E ele está morrendo ali sem Deus e sem salvação, porque Deus não está ali naquela hora. Jesus Cristo está condenado. Ele está apavorado, angustiado. Ele está morrendo como pecador, como maldito. Ele está sofrendo a separação de Deus, o desespero de um pecador quando morre. Meu Deus, meu Deus! O desespero completo nessa hora, igreja. Agora há um outro motivo, porque Jesus Cristo vai dizer essa expressão em aramaico, que as pessoas que estão lá perto da cruz, a maioria não entende. Tem pessoas que ao ouvir Jesus falando, alguém vai dizer, olha, ele está chamando por Elias. Vamos ver se Elias vem soltá-lo. Jesus falou aquela expressão em aramaico, para que muita gente não compreendesse até o que ele estava dizendo ali. Mas Jesus falava aramaico, os discípulos também. Os discípulos compreenderam, Mateus compreendeu, ele era escriba, era culto, inteligente, falava aramaico também. Então entendeu. Mas muitos ali ao pé da cruz não compreenderam. Olha, ele está chamando por Elias. Vamos ver se Elias vem soltá-lo. Vamos ver se Elias aparece. Mas havia também esse outro motivo pelo qual Jesus estava dizendo essa frase. Deus meu, por que me desamparaste? Para que aqueles que estudam a palavra, aqueles que querem conhecer as Escrituras, e Jesus disse várias vezes, examinai as Escrituras. Porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinais, examinem as Escrituras. Jesus está querendo nos remeter à Escritura, ao Antigo Testamento. Então eu quero ler com você agora o Salmo de número 22. Jesus naquela hora não tem tempo para pregar, mas ele quer mostrar mais uma vez que a sua morte não é surpresa. Ele quer mostrar que vai ressuscitar, que vai juntar um povo. Ele quer mostrar isso. E ele quer mostrar o que vai acontecer com a terra. Por isso acompanhe comigo o Salmo de número 22 agora, porque tem uma palavra de Deus sobre Cristo e a sua morte, tem uma palavra de Deus sobre a igreja, sobre nós, e tem uma palavra de Deus para o mundo. Escute. Só vou ler o Salmo 22. Escrito bem antes de Jesus nascer. Escrito pelo rei Davi. 1000 anos antes de Cristo. Atenção. O Salmo 22 foi escrito por Davi cerca de 1000 anos antes de Cristo. Escute. Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Aqui está escrito em hebraico. Por isso que Jesus falou em aramaico. Deus meu, por que me desamparaste? Quando ouviram essa frase, identificaram. Aqueles que conheciam as Escrituras identificaram e vieram no Salmo 22 para entender esse mistério. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. A separação é por causa da santidade de Deus diante do pecador. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Eu sou um verme, é tanto pecado e iniquidade e tanta maldição em cima de Jesus. Eu sou verme e não homem. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois, se tem nele prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, gerado pelo Espírito Santo. O que me preservaste, estando eu ainda nos seios da minha mãe. Eu era um bebezinho, o Senhor me guardava de Herodes. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe.
Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge, como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim, a minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica, o que fizeram os soldados romanos com a roupa de Jesus. Mas tu, Senhor Deus, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me, livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Jesus está pedindo livramento na guerra que ele vai travar no interior do inferno. Proteção contra aquele leão, contra aquele cão que é Satanás. Me dá vitória lá, então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o, e temei-o todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. Apesar de Jesus Cristo estar cheio de pecados, e as vossas iniquidades fazem com que Deus esconda o seu rosto de vós, fazem separação de vós, para que não vos ouça quando clamam. Aqui está dizendo, ele não escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos, agora é com você, os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que buscam, o vosso coração viverá eternamente. O que Jesus está fazendo é sobre isso. Ele está dando a sua carne como comida, e quem come a sua carne viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Todos verão Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, aquele que foi morto. Todos, até os que morrem, estão no pó da terra, o verão. Aqueles que não podem reter a própria vida, uma semente o servirá. Falará do Senhor de geração em geração. Nós somos a semente de Jesus Cristo. Nós que estamos falando dele de geração em geração, chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Oh glória, foi Deus que fez tudo. Jesus Cristo foi até o fim para fazer a vontade de Deus. Essa é uma das razões também porque ele disse Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jesus Cristo contou a história dele através do Salmo de número 22, usando o rei Davi para escrever 1000 anos antes de tudo acontecer, para que ninguém tivesse dúvida de que não há outro Salvador, que ninguém em toda a história do mundo foi preparado para morrer pelos nossos pecados antes de nascer. Nunca houve ninguém assim. Por isso não adianta você pensar em Buda. É até uma ofensa para Deus. Não adianta você pensar em Maomé. É uma ofensa para tudo que Jesus sofreu aqui. Não adianta você pensar em Kardec, porque tudo isso esvazia o sacrifício de Jesus. Não adianta você pegar a tua vela e sair correndo para acender para algum padroeiro ou padroeira para te socorrer, para te ajudar, porque tudo isso esvazia o sacrifício de Jesus. Não adianta você clamar para a padroeira do Brasil
Não adianta você clamar para ninguém, porque não existe outra pessoa que tivesse uma vida tão detalhadamente planejada e executada com obediência, para que tudo saísse conforme as Escrituras, para que tudo se cumprisse daquele jeito. Por isso que Deus não abre mão. Escute bem, Deus não abre mão disso. Ou você recebe Jesus Cristo como teu único Salvador, ou você não tem salvação. Ou você se rende a Jesus Cristo e esquece mediadores, mediadoras e religiões, ou você estará perdido, gritando, meu Deus, meu Deus! Mas se você confiar no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nesse que suportou os nossos pecados com maior dor do que suportou os cravos da cruz, se você colocar a tua esperança e a tua vida nele, se você colocar a tua vida nas mãos dele, ainda que os teus pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como o carmesim. Ainda que eles sejam vermelhos, vermelhos a ponto de nenhum removedor poder tirar, através do sangue de Jesus eles se tornarão brancos como a neve. Porque só Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou você se rende a Jesus, ou você estará perdido na tua partida. Deus hoje está enviando essa palavra para você, porque nunca houve alguém como Ele, nem sacrifício como o de Jesus. Nunca ninguém sofreu tanto sem merecer. Jesus Cristo viveu naquele momento uma injustiça. Deu um grito que muitas e muitas vezes alguém dá, não entendendo o que Deus está fazendo. Meu Deus, por que isso aconteceu na minha vida? Às vezes a pessoa se revolta com um fato que está acontecendo com ela, e a pessoa questiona Deus, quer uma resposta, não compreende por que há tanto sofrimento no mundo, e por que tantas coisas injustas acontecem. Mas se você sofreu até hoje, e se muitas e muitas vezes você disse, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que eu estou passando por esse momento difícil na minha vida? Então você aproveite que está vivendo isso e já transporte esta frase para Jesus. Você não precisa perguntar, por que me desamparaste? Porque Jesus Cristo já fez essa pergunta para o Pai. Ele já teve essa angústia no teu lugar. Ele já sofreu no teu lugar. Se você entregar tua vida para Jesus, você vai ser glorificado junto do Pai, com a glória que Jesus Cristo hoje desfruta, aquela glória eterna. Se você colocar a tua vida no altar com o Senhor Jesus, Ele te dará a vida eterna. Pastor João Ribe, quantas e quantas vezes eu já disse, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que isso está acontecendo comigo? Por que tanto sofrimento? Por que tanta injustiça? Então pegue tudo isso aí, agora, e transfira para Jesus. Porque Ele já sofreu a injustiça maior. Ele já sofreu como nenhum outro poderia sofrer. Se você pensa que já sofreu muito, o teu sofrimento não é nada perto do que Jesus sofreu por tua causa, sem merecer. Agora, sabe qual é o maior sofrimento que dói em Jesus Cristo? Que faz o coração dele se derreter como cera? É a pessoa não querer receber o sacrifício que ele fez. É a pessoa virar as costas para algo que foi planejado há milhões de anos atrás. Uma preocupação de Deus com sua alma, que o Senhor se sujeitou para te salvar hoje, nesta época. E você despreza todo esse planejamento que foi feito há milhares e milhares, milhões de anos, e você não recebe Jesus como teu único Salvador. Isso causa profunda tristeza no coração de Jesus Cristo, e eu te garanto no coração de Deus também. Porque Deus
fez tudo isso acontecer para que você fosse salvo. Se você elegeu outro salvador ou salvadora na tua vida, o coração de Deus está triste. Deus chora por tua causa. Deus sofre por você. Porque não é possível que você despreze tão grande salvação e a única salvação possível. Porque se você tivesse a opção de escolher entre vários salvadores, tudo bem. Mas você não tem a opção de escolher entre outros salvadores. É isso que torna a coisa mais trágica ainda. Porque a pessoa recusa Jesus e perde a única salvação que foi preparada desde antes da fundação do mundo. Quando você diz, eu quero, eu compreendo, eu aceito a salvação que Deus me oferece. Eu recebo Jesus e o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Então teu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Se você não receber Jesus Cristo como Cordeiro que foi sacrificado por você, o teu nome não será escrito no livro da vida do Cordeiro. No livro da vida do Cordeiro, que é o único livro da vida que existe e é do Cordeiro, só podem ser registrados nomes que recebem Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não existe um livro da vida de Maria. Não existe um livro da vida de Pedro. Não existe um livro da vida de qualquer outro homem, ou criatura, ou entidade. Só existe um livro da vida. O livro da vida do Cordeiro. Não tem outro jeito. Por isso que Deus fez tudo isso com grande planejamento e detalhes, para que hoje, ouvindo, você dissesse, que coisa linda, como Deus me ama. Deus fez tudo isso para eu ser salvo. Então eu tenho que receber essa salvação. E seria tão bom se você fizesse isso agora. Olha, a palavra está sendo pregada, mas a decisão é sua. Apesar de Jesus Cristo já ter morrido na cruz, Ele não vai salvar você se você não recebê-lo como Salvador. Então olhem todos para mim nesse momento. Eu quero perguntar. E a tua resposta é importante. Porque a hora que a gente estiver orando aqui na frente, o teu nome estará sendo escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu pergunto aqui em nome de Jesus. Pergunto, e esta é a resposta mais importante da tua vida. Quantos creem e querem receber Jesus Cristo agora, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer receber Jesus agora, erga sua mão direita bem alta. Oh glória, aleluia. Todos quantos ergueram as mãos, venham aqui na frente, por favor. Venham para cá. Nós estamos vivendo uma época muito trabalhosa, muito difícil, em que as pessoas acabam confiando em outras maneiras de salvação. Se você acha que não é mais salva, porque alguma coisa aconteceu na tua vida e que você perdeu a salvação, eu quero te dizer que o sangue de Jesus continua tendo o mesmo poder que sempre teve. É o sacrifício eterno. Se você está desviado, desviada, afastado, afastada, você não pode continuar no teu lugar. E se você está sentindo alguma acusação na tua vida e não tem mais aquela certeza da salvação, não fique no teu lugar. Vem aqui para frente agora em nome de Jesus, porque a tua vida vai ser restaurada pelo sangue do Cordeiro. Tem mais gente, venha, saia do teu lugar. Venha do jeito que você está. Você que está frio na fé, você que está triste na fé, vem aqui para frente em nome de Jesus. Todos quantos
que estão afastados, venham para cá. Porque aí você nunca vai precisar clamar: meu Deus, por que me desamparaste? Vem consertar a tua vida aqui. Vem para cá. Vem para cá. Isso, vai chegando. Pastor João Ribeiro, estou sentindo uma vontade de ir aí na frente. E por que você não vem então? Se está sentindo a vontade, por que você não vem? É o Espírito Santo que está dizendo a você: vai lá na frente. Eu vou te restaurar. Eu vou te renovar. Eu vou te transformar. Pede licença. Se você não conhece a pessoa que está ao teu lado, fala: eu preciso ir lá na frente. Me dá licença, por favor. Isso, venha. Está sentindo vontade de vir, não é? Venha. Pede licença e venha. Você que está ouvindo em casa pela rádio, dobre o teu joelho ao lado do rádio, como nós estamos dobrando os joelhos aqui na igreja. Quem estiver dirigindo, coloque a mão direita sobre o coração, como nós estamos colocando a mão direita sobre o coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e eu recebo a única salvação que o Senhor oferece. Eu sei que nenhuma outra pessoa foi enviada a este mundo para salvar os perdidos. Por isso, meu Deus, eu declaro agora com a minha boca e creio no meu coração que o Senhor Jesus é o meu único, eterno, exclusivo e suficiente Salvador. Pai bendito, escreve agora o meu nome no livro da vida do Cordeiro e mande agora aquele poder que me dá certeza da salvação e que me transforma em filho de Deus. Pai bendito, eu te louvo pelo Senhor Jesus, pelo seu sofrimento, pela sua morte e pela sua ressurreição, porque agora eu sei que Ele tem poder para me garantir a vida eterna. Deus querido, fica comigo e me guarda nesta caminhada, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribeiro Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.